Olá, estamos de volta com mais uma entrevista e hoje eu divido a bancada com o jornalista Arno Kunzler. Nós vamos fazer um bate-papo sobre política, afinal, o entrevistado da vez acabou de ser eleito presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Estou falando de Wanderley Sauer, mais conhecido como Soldado Sauer. Sauer, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. Muito bom dia, Ana, muito bom dia, Arno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente fica à disposição aí para nosso bate-papo. Sauer, a gente fala que política tem muito aquela coisa do momento. Você, quando foi eleito para o seu segundo mandato de vereador, falava-se muito em você ser o presidente da Câmara e, por fim, quem foi eleito foi o Pedro Halber. Dessa vez você foi eleito e foi tudo certinho, como dentro do planejado. Enfim, chegou a sua vez? Sim, há 2 anos atrás eu disputei a presidência da Câmara com o Pedro e na reunião interna do nosso grupo, como foi dessa vez também, o pessoal entendeu que o Pedro seria o melhor nome para aquele momento. E agora a gente fez o mesmo processo, né? Conversei com os vereadores, inclusive o que me motivou a manter o meu nome foi justamente o que alguns vereadores falaram: Sauer, eu acho que é o teu momento agora, vai que a gente vai te apoiar. Então isso me motivou e a gente acabou competindo dentro do grupo, né, com o Sargento Dionir, que é um companheiro nosso de farda, e que teve a grandeza, assim como eu, de entender que é uma questão de grupo, que é uma decisão de grupo e que tem que ser respeitada. Vereador Sauer, primeiro quero lhe parabenizar pela Obrigado. Difícil, né? Uma escolha de presidente de Câmara sempre é muito difícil, ainda mais quando se tem um grupo tão forte, tão consistente como é o Democratas e o grupo de apoio ao prefeito Márcio Rondon. Em segundo lugar, agradecer por estar aqui hoje de manhã, mesmo tendo uma dificuldade, né? Seu pai está em estado bastante complicado, na UTI em Cascavel. E mesmo assim você se prontificou a estar aqui para dividir esse momento com as pessoas que nos assistem através das nossas redes sociais. Então, muito obrigado por isso. O que eu queria te colocar é assim: uma disputa de presidente de Câmara normalmente é muito acirrada, porque os interesses são muito fortes. E nesse momento ela se tornou ainda mais acirrada porque nós estamos na antevéspera da escolha dos candidatos a prefeito para a próxima campanha política. E a escolha do candidato, do vereador que preside a Câmara, naturalmente o torna um potencial candidato, seja a prefeito ou a vice. Você acha que o jogo político para a sucessão do prefeito Márcio está começando agora? Eu penso assim, a decisão da majoritária não depende de uma pessoa só, depende do grupo. Eu sou parceiro do grupo, o nosso grupo tem bons nomes, tem vários nomes que podem suceder o Márcio. Eu acho que quem for o sucessor dele precisa continuar o trabalho dele. Diante de tantas dificuldades que a gente passou nesses últimos anos, o Márcio tem feito um bom governo e isso precisa continuar. Então nós temos bons nomes, meu nome está à disposição, assim como vários outros vereadores, secretários, diretores, empresários já colocaram o nome à disposição. Então eu penso que isso é uma decisão de grupo, né? Eu penso que eu não tenho direito, ou ninguém tem direito de decidir sozinho o que vai ser o futuro de Marechal Rondon, né? Nós tivemos a manifestação de um empresário, o Tadeu, há alguns meses, já mais de 1 ano atrás, que disse que gostaria de ser candidato a prefeito. Declarou isso e assume essa candidatura. Sim. Por enquanto, ele é o único candidato a prefeito do grupo ou tem mais candidatos manifestos dentro do grupo? Oficialmente, o Tadeu ele se lançou candidato. Eu penso que ele está coberto de razão, porque ele não era conhecido no meio político. Hoje ele já está conhecido no meio político. E se o grupo entender e a sociedade avalizar isso, né, através de pesquisa, que o Tadeu será o próximo sucessor do Márcio, terá meu apoio, assim como terá o apoio do grupo, né? Você acha que vai ter muita disputa ainda para definir isso, ou o prefeito Márcio que tem a última palavra? Eu acho que vai ter algumas disputas, sim. Eu penso que tem outros nomes que já extraoficialmente já demonstraram a vontade de fazer parte da majoritária, e eu penso que temos um caminho longo pela frente ainda.
Mas, como eu já disse, temos bons nomes. O que o Sauer pretende nesse momento? Ser candidato a prefeito, a vice ou a reeleição de vereador? Um dos três. Mas assim, a gente está bem tranquilo. O que se aproxima mais dos seus interesses hoje? Hoje o meu maior interesse é fazer um bom mandato de presidente da Câmara, né? Que eu nunca fui presidente, então é um desafio novo para mim. E claro que isso vai refletir em tudo, até na minha própria reeleição para vereador, né? E a questão de presidência ou vice, eu não me dou o direito de decidir sozinho, né? Eu acho que a gente tem que ter uma conversa com o grupo, mas eu sempre falei, meu nome está à disposição. A gente está aí, tem maturidade suficiente para entender que tem outros nomes e a gente precisa ter um consenso entre o grupo, porque se o grupo rachar, a gente acaba facilitando para o adversário, né? Em tese, hoje, o grupo situacionista do qual você pertence está praticamente com a faca e o queijo na mão. Até a própria eleição da Câmara mostrou uma certa maturidade, o que é muito importante também. O lado da oposição, né, o pessoal esperava muito a eleição do Ademir, quem sabe seria um possível, né, nome para eles. Mas o Ademir não se elegeu e, enfim, aí fica toda aquela questão de que a oposição se fragiliza talvez um pouquinho mais. Sim. Qual leitura você faz? Vocês vão saber aproveitar essa faca e queijo na mão? Eu penso assim que o grupo hoje está forte porque fez um bom trabalho, né? Eu penso assim, o grupo tem feito um bom trabalho e assim como o prefeito também não faz nada sozinho, é uma questão de grupo. O executivo não consegue colocar os projetos em andamento se não tem a Câmara de Vereadores, então a gente precisa ter esse consenso, né? Mas a oposição hoje eu vejo que eles passaram por dificuldades, talvez eles tiveram até uma crise interna, né, que a gente percebeu lá atrás, mas eu penso que eles vão tentar se reconstruir daqui para frente, né? Então isso é natural, isso é óbvio, né? O prefeito Márcio declarou aqui que não existe ainda uma opção dele dentro do grupo, né? Sim. Embora a gente sabe que o lado onde ele for pender vai ser vencedor, indiscutível, né? Você considera que ele vai ser o grande eleitor da próxima eleição, que ele vai ser o fator decisivo de quem vai ganhar as próximas eleições? Com certeza, hoje o melhor cabo eleitoral do próximo prefeito é o Márcio Halber. E isso se deve ao trabalho que ele fez, pelo crédito que ele tem na sociedade. Ele tem feito, ele é uma pessoa assim que recebe todo mundo, eu nunca tive problema com ele. Ele recebe os vereadores da oposição, ele atende inclusive pedidos. Eu acho assim que ele fez um trabalho muito bom, embora tenha tido muitas dificuldades, né? Nós sabemos que temos muitas obras que já eram para estar prontas que foram abandonadas devido à guerra, devido à pandemia, e ainda assim o município tem evoluído, o Márcio tem feito um bom trabalho, né? Apesar de todas essas dificuldades. Então eu penso que ele é o grande líder hoje político de Marechal Rondon em virtude do trabalho que ele fez. Sauer, você é tido como uma pessoa bastante próxima do prefeito Márcio, uma pessoa da confiança dele. Isso, em tese, traz benefícios, né? Na teoria, traz benefícios. E na prática, como é que é isso? Eu conheço o prefeito Márcio quando ele foi meu professor na faculdade. Então, a gente tem uma amizade, assim, de longa data, né? Eu sempre admirei o trabalho dele como vereador, como advogado. Muitas vezes, a gente se encontrou no fórum, eu como policial, ele como advogado. E eu tive uma admiração pelo trabalho dele, sempre um trabalho sério, focado, né? Então, eu penso que o fato de eu ter um trânsito bom com o prefeito é porque a gente sempre vai pedir coisas que é bom para o coletivo, não individual. A gente sempre procura ajudar, né, e não atrapalhar o governo. Eu já recebi muitos nãos do prefeito Márcio e ele explicou por quê, a gente entendeu, porque nós sabemos que não consegue fazer tudo, né? Então, mas eu tenho um bom trânsito com o prefeito, como os outros vereadores também têm. De que forma você acha que, como presidente da Câmara, você vai conseguir contribuir para que as obras que o prefeito precisa executar, já que ele tem dinheiro hoje suficiente, segundo ele mesmo, para concluir o mandato dele, e tem muitas obras e muitos projetos grandes em vista. Sim. De que forma você pode contribuir, o teu grupo político na Câmara, para que isso aconteça da forma mais natural possível? Nós sabemos que essas obras, para elas serem executadas, praticamente todas elas passam
por uma votação na Câmara, ou liberação de orçamento, ou autorização para alguma remanejamento de orçamento. Então a gente pretende contribuir dessa forma, fazendo o que a Câmara precisa fazer para dar suporte ao Executivo. Aprovando, não segurando projetos, como já aconteceu no passado distante, que vereadores, vereadores seguravam projetos para tentar prejudicar o Executivo. Isso não pode acontecer, prejudica a sociedade. Então, essas coisas não vou permitir isso na Câmara de Vereadores. Você acha que não vai ter nenhum tipo de conflito de interesses, por exemplo, vereadores do próprio grupo político que apoia o prefeito ter mais interesse numa obra, mais interesse em outra obra, e que isso, no fim, pode prejudicar o andamento ou a definição de algumas obras? Pode acontecer, mas isso a gente precisa ter a maturidade, como eu já disse antes, do grupo sentar e conversar. Eu acho que o mérito é do grupo e não é individual, porque o vereador não constrói, o vereador não faz obras, o vereador não tem máquinas, o vereador pede, o vereador fiscaliza, o vereador conversa. Eu mesmo, a gente recebe um caminhão de pedidos todos os dias, mas eu não tenho máquina, eu não tenho, nem é minha função, mas a gente corre atrás, cobra, pede e acaba conseguindo fazer muita coisa. Dentro dessa definição da sua indicação para a presidência da Câmara, houve algum acerto entre os vereadores para que algum vereador a mais fosse chamado pelo prefeito para ser secretário? Não foi falado em nenhum momento sobre esse tipo de assunto. Não teve essa conversa. Mas você acredita que o prefeito deve fazer alguma mudança que influencie de alguma forma a composição da Câmara? Embora não tenha sido comentado nada sobre esse assunto no processo eleitoral da Câmara, eu penso que pode haver mudança sim. Eu penso que algumas peças talvez precisam ser remanejadas, né? Porque acabam surgindo algumas reclamações, mas isso aí não foi conversado. O prefeito nunca comentou nada sobre isso com a gente. Mas eu como vereador, eu acho que algumas peças deveriam ser pelo menos mudadas, né? Você acha que o vereador Pedro Halber, devido à sua larga experiência, inclusive já como secretário de obras do município, que ele deveria ser chamado para ser secretário de obras, ou ele, pelos contatos que vocês têm, ele prefere continuar na Câmara de Vereadores, como vereador só? Eu penso que o Pedro deva continuar na Câmara. Eu não tenho informação nenhuma sobre isso, né? Mas se ele fosse secretário de obras, eu não presenciei ele como secretário. Eu não tive, na época que ele foi secretário, eu já ouvi falar, mas eu não, na época eu era policial, então a gente não estava tão ligado ao meio político. Com certeza, se ele for secretário, ele tem competência, mas eu acho que ele vai permanecer na Câmara. Qual deve ser a marca do Sauer, presidente da Câmara? Nós temos vários desafios pela frente, né? Eu penso que o principal deles é manter o grupo unido e, junto com o Executivo, fazer o sucessor do Márcio. Eu acho que esse é o objetivo principal, independente de quem seja o nome. E nós temos vários desafios. Nós temos a sede nova da Câmara, que está em reforma, que a gente pretende mudar no ano que vem. Nós temos a revitalização das sedes distritais, que isso é um marco importante para nós, principalmente a gente que briga bastante pelo interior do nosso município. Nós temos recapes em pedras irregulares, nós temos melhorias na saúde, né, que já foram feitas. Agora nós temos um projeto tramitando para a contratação de mais médicos. Então nós temos vários desafios pela frente de melhorias, e a gente pretende colocar isso tudo em prática. Você falou agora da sede, da nova sede. Você assume o seu mandato agora, a sua legislatura enquanto presidente, no dia 1º de janeiro. Sim. Possivelmente, logo na sequência, vai acontecer essa mudança. Como é que estão as obras? Há uma previsão de inauguração para a nova sede? As obras elas estão andando muito bem. A parte de mobília já está praticamente toda licitada também. Mas a gente sabe que reforma é uma coisa que não tem muita previsão, né? Sempre surge surpresas. Eu imagino que até a metade do ano que vem a gente já esteja no nosso novo ambiente. Vereador, a sua escolha como presidente da Câmara, embora fosse factível, assim, de 9 votos a 4, né, foi uma coisa bem consolidada, lhe trouxe um constrangimento com a renúncia de 2 vereadores que foram eleitos para a composição da Câmara. Como o senhor vai lidar com isso e de que forma isso é previsto no regimento para ser resolvido? Sim. Como
a oposição lançou uma chapa, o nosso grupo imaginou que eles gostariam de fazer parte da mesa. E tem a proporcionalidade partidária que precisa ser respeitada. Então, diante disso, a gente elegeu, inclusive a própria oposição votou, né, nos candidatos que foram eleitos, e para nossa surpresa eles renunciaram, mas óbvio, eles têm as questões profissionais também. Mas diante do desejo deles fazerem uma chapa, disputarem, a gente imaginou que eles gostariam de fazer parte da mesa. Eu, particularmente, me dou muito bem com os vereadores de oposição, eu não tenho problema nenhum com eles. A gente sempre trata de uma maneira muito profissional, inclusive o Juca faz parte da minha comissão de Justiça e Redação, que eu sou o presidente, e a gente sempre teve um trabalho muito sério, muito pautado em todos os projetos. O Juca, como os outros vereadores de oposição, contribuíram muito na análise de projetos, que sempre encontra alguma falha, alguma coisa, a gente sempre ajuda a solucionar isso juntos, né? Inclusive fizemos algumas emendas. Então, assim, um trabalho sempre profissional. Até então, nós não tivemos problema nenhum de relacionamento com vereadores de oposição. Como resolver isso tecnicamente? O que está previsto no regimento? Nós vamos ter possivelmente mais uma renúncia do vice-presidente, né? E, segundo o regimento, ele não poderia ter sido eleito. Como nós temos dificuldade de respeitar a proporcionalidade partidária, porque não é todos que podem, os suplentes não podem, quem já foi não pode. Aí agora tem a situação dos advogados que também eles não querem, aí alguns vereadores não querem, então não tem muitos nomes assim para a gente colocar na mesa diretiva. Então agora qual que é a ideia? A gente pegar e tentar substituir esses nomes. Mas eu falo que nós temos dificuldades. Essa é uma iniciativa que cabe única e exclusivamente ao presidente? Você nomeia eles os nomes? Não, será feita uma nova votação. Ok. Tem que fazer uma nova votação, não é por nomeação. O presidente pode nomear um substituto durante uma sessão. Por exemplo, não está o segundo secretário, o primeiro secretário, o presidente nomeia alguém para secretariar naquele momento. Mas no biênio não, tem que ser feita a eleição. Durante o processo eleitoral passado, você teve um questionamento jurídico da sua candidatura. Uma coisa que deve ter lhe dado bastante constrangimento, inclusive, porque não foi de sua responsabilidade, não teve nada a ver com isso, né? Isso está 100% sacramentado? Está superado ou isso ainda está sob júdice de alguma forma? Não, já está superado, já está definido já. Hoje... Já houve julgamento? Já. Uhum. É que na primeira instância foi indeferida a minha candidatura. Daí na segunda instância, inclusive o promotor pediu o arquivamento que estava... Porque na época, o que aconteceu? O secretário do partido, ele não colocou meu nome no filial web. Ele imaginou que como vereador eleito, meu nome já estava lá. Só que como eu era policial militar, na primeira vez que eu concorri, eu não poderia me filiar, porque o policial não pode estar filiado. Então essa filiação acabou não indo pro sistema. Mas eu comprovei que a súmula 20 do TSE, ela disse que você pode comprovar por outros meios. Eu, como vereador eleito, é óbvio que eu faço parte de um partido. Então só esse fato já... Mas enfim, a gente apresentou vários argumentos e foi unânime a decisão. Só aproveitando a oportunidade, eu sei que você trabalhou muito para o Bolsonaro ganhar a eleição, né? E nós estamos vendo hoje no Brasil algumas coisas assim que possivelmente geram uma certa preocupação, especialmente nas pessoas que têm necessidade de se locomoverem, né? As constantes ameaças de fechamento de rodovias, os protestos que não cessam, né? A disputa promete ser longa ainda até o novo presidente assumir, sob muitos protestos, né? Pela forma como, inclusive, essa candidatura foi habilitada pelo STF. Como é que você vê esse processo hoje, como vereador, como presidente de Câmara? Como é que você vê esse processo? O que você diria para as pessoas hoje que estão insatisfeitas ou aquelas que estão satisfeitas porque ganharam a eleição? De que forma você vê o processo político hoje? Nós temos que tomar um cuidado, mas o que eu falo assim, os protestos que estão ocorrendo sem tirar o direito de ir e vir das pessoas são legítimos, a gente precisa respeitar. Inclusive eu fui várias vezes no protesto aqui em Marechal, fui junto com o pessoal lá, mas o que não pode ocorrer é você tirar o direito de outra pessoa. Os protestos são legítimos. O que a gente gostaria que acontecesse, se realmente houve uma fraude, porque hoje tem muita... Você acompanha a mídia ali, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news.
tem uma enxurrada de informações que você não sabe mais saber no que acreditar, vamos dizer assim. Então, se houver realmente a fraude nas urnas, a gente gostaria muito que os culpados fossem punidos, né? E que o nosso país voltasse a andar. Nós teremos um prejuízo muito grande se isso não cessar em breve, né? Nós já estamos tendo prejuízos. A economia do nosso país está indo ladeira abaixo, vamos dizer assim. Então isso traz uma insegurança, inclusive para investidores externos. Nós temos um problema que hoje vamos falar do nosso município, né? O futuro hoje está tão incerto que nós podemos ter um prejuízo muito grande aqui no nosso município. Eu faço parte hoje da diretoria dos Lindeiros e nós temos uma tratativa em questão dos royalties. É um exemplo, né? Hoje nós temos um bom relacionamento com os atuais dirigentes da Itaipu. Inclusive isso estava meio que sacramentado dos royalties continuarem, na pior das hipóteses como está. Porque nós argumentamos junto à Itaipu que as áreas alagadas elas não vão voltar a trazer ICMS para o município, enfim, elas vão continuar alagadas. Então, nada mais justo que os royalties continuassem. Mas, presidente, isso tudo pode... É a Itaipu que define o pagamento dos royalties ou está previsto em legislação específica? Na verdade, a Itaipu, eles têm um acordo deles lá, né? Porque o Tratado de Itaipu ele vence ano que vem e o anexo C fala exclusivamente dos royalties. Então a gente já fez contato com os dirigentes, eles falaram, olha, com certeza eles não falaram, oficialmente eles não falaram nada justamente porque não venceu ainda esse tratado. Mas extraoficial eles já falaram que numa pior das hipóteses ficaria como está, né? Então inclusive a gente fez um estudo que os royalties pagos hoje eles não são suficientes pelas perdas da arrecadação dos municípios. Isso foi feito em cima de dados técnicos de quanto a região oeste produz por quilômetro quadrado, quanto que poderia estar produzindo nas áreas alagadas, enfim, tudo em cima de dados oficiais. E chegou a uma conclusão que hoje os royalties que estão sendo pagos são insuficientes, entendeu? Então isso poderia ser revisto no futuro. E obviamente que a decisão é do governo federal, né? A Itaipu ela é internacional, não são os dirigentes da Itaipu por si só que vão decidir isso, a gente sabe, tanto é que a gente já procurou o governador, já procuramos deputados federais eleitos, só que com a mudança de toda essa diretoria, a gente não sabe como vai ficar. Hoje é algo incerto, né? Esse trabalho todo que foi feito, hoje a gente fica sem saber como vai acontecer no futuro, né? E isso está em todo o país, não é só aqui, né? Tem várias questões, né? Sauer, você como uma pessoa que teve aí a vida toda ligada à área de segurança pública, sim, o que passava pela tua cabeça quando você vê as pessoas pedindo intervenção militar? Eu penso que, como eu já falei, a gente não sabe se tudo que está na mídia é verdade, que tem pessoas que afirmam que houve fraude nas urnas. Então eu penso que a esperança das pessoas que querem a verdade talvez seja nas Forças Armadas, né? Que seria a última barreira para tentar resolver isso. Que quando há uma crise institucional, o poder moderador é o Exército, né? Então é isso que as pessoas se apegam, né? Que hoje tem uma crise institucional no Brasil. Então eu vejo que talvez seja por esse motivo. Sauer, o seu partido, União Brasil, ele estava ensaiando, né, uma junção aí com o PP. Sim. Enfim, estava muito forte isso, né? A expectativa era se criar uma super bancada a partir de 2023. Contudo, as conversas esfriaram e o que a gente vê agora é que a União Brasil, inclusive, está querendo talvez até disputar com o Arthur Lira e estaria até buscando o apoio do PT para isso. Se a União Brasil ficar do lado do Lula, isso vai ter reflexo, por exemplo, aqui na lideranças daqui? Vocês saem do partido, não saem? Você sairia, por exemplo? Sim. Eu, independente dessa questão, eu já talvez sairia do União Brasil mesmo assim. Hoje não está definido isso ainda, a gente precisa ver como vai ser o decorrer dos próximos anos, porque eu estava no Democratas, o Democrata juntou com o PSL e formou a União Brasil, né? Então já havia uma hipótese de repente de eu sair do União Brasil, né? Mas isso é uma questão que a gente vai construir lá na frente. Já tem recebido convite de outros partidos? Não, ainda não. Mas você sairia sozinho ou o grupo todo se migraria? O prefeito? O grupo todo? Eu hoje
a princípio isso seria uma decisão minha pessoal, né? Não que eu vá sair, né? Mas a gente está pensando nessa hipótese. Mas com certeza, antes de tomar uma decisão dessa, eu vou conversar com o grupo, né? Isso é... O destino mais provável seria o PSD, do governador Ratinho Júnior? Nós temos hoje 3 partidos que eu vejo que despontam: PSD, né? O PP e também tem o PL. Os 3 partidos hoje que eu vejo que estão bem consolidados. São assim. mais afinados entre si. Sim. Isso aí. Sauer, o que você espera dos novos governos? Ratinho Júnior, reeleito governador, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República. O que você espera desses governos? Eu espero muito que eles colocam os interesses da sociedade à frente dos interesses políticos, né? Eu penso que a disputa política é natural, né? Só que a sociedade não pode ser prejudicada por isso, né? Porque o Ratinho foi adversário político do Lula, então eles precisam sentar, conversar e achar um meio de se entender e fazer a sociedade progredir, né? Esse que é o intuito principal, eu acho, de um agente político. Seu Arno? De minha parte seria isso. Agradecer ao Sauer pelos esclarecimentos e pelo bate-papo. Seja sempre bem-vindo ao presente. Essa é a casa das pessoas que querem se manifestar livremente. Estamos sempre à disposição de quem deseja fazer uso desse espaço. Sauer, igualmente quero agradecer a sua disposição e vir aqui participar desse bate-papo. Um prazer sempre conversar contigo. A gente deseja sucesso aí na sua caminhada enquanto presidente e sempre que quiser voltar, estamos aqui à disposição para recebê-lo. Eu que agradeço, Arno, Ana, toda a equipe do Jornal Presente pela oportunidade, e a gente da mesma forma fica à disposição. Pedimos a Deus que consiga nos iluminar aí para fazer um bom trabalho para Marechal Rondon e estamos lá à disposição. Obrigado mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Jornal Presente. Até a próxima. O Presente, você bem informado.